É resultado de um trabalho de colaboração da nossa família, sempre está. Um conto, outro escreveu, aquele outro desenhou, este registou. Ficha técnica. Autor Eugênio Ataída Câmara de Melo Cabral. Coautora Antonieta Vasconcelos da Câmara de Melo Cabral. Ilustrador Eduardo da Câmara Soares da Albergaria. Editor Luís Cário de Veio Cabral Cordeiro. A família. Agora é a minha vez de dizer. Então, esta fotografia é uma fotografia bastante antiga. Há aqui alguns presentes que estiveram nela. E aqui está assinalado o meu avô Eugênio. E lá do outro. A minha avó Antonieta. E agora mais um. E o tio Eduardo. Passa à frente. Esta fotografia foi cortesia da tia Beatriz Bicudo e pronto, está disponível no livro e quem quiser também podemos disponibilizar que ela deixou-nos. E realmente é uma fotografia muito engraçada na casa que é hoje em dia da tia Zeca, nas Furnas. Eu não consegui localizar no tempo, mas o tio Junica consegue dizer melhor qual é que foi o ano em que foi tirada e de facto deve ser das fotografias mais compostas deste ramo da família, porque estão os dois avós, o Eugênio e a avó Maria José, com os filhos e com os netos. Aqui em relação ao meu avô Eugênio, este senhor é realmente todo uma personagem histórica muito engraçada. Esta fotografia foi tirada, se eu não me engano, na praia do Poplo, penso que em São Roque. E tem o meu avô Maurício às Cavalitas e a minha tia Papis. Ele escreveu obras publicadas que eu conheça, estes contos infantis, ainda que tenha sido a minha avó, de facto, depois de transcrevê-la. Depois temos aqui dois livros que nós pretendemos reeditar, que são o relatório de tirocínio e o relatório de licenciatura. Ele escreveu imensos artigos de jornal e tem muita correspondência com várias pessoas. Esta fotografia é tirada de Saramagal e é ilustrativa do meu avô. Era uma pessoa que ia de fato para o meio do campo. E esta característica, digamos, tornou-se manifestamente uma imagem de marca dele. Isto faz parte das fotografias que constam do relatório da licenciatura. É uma vaca com dois gêmeos, que ele tinha muito orgulho nas suas vacas de leite. Pilar, passa ao seguinte. E também desse mesmo relatório temos as imagens daquilo que ele andou a fazer. A história do relatório de licenciatura e do relatório de tirocínio é uma história muito curiosa, porque ele foi estudar para Lisboa em 1920, acabou o curso e veio cá para a ilha e faz logo no seu primeiro trabalho um plano de exploração associativa na Achada das Furnas. E começa a escrever para o jornal críticas de como esta terra tinha que se desenvolver e como isto estava tudo muito atrasado e como nós tínhamos muita responsabilidade e tínhamos que atuar. Nesse, entretanto, das várias, consequências desses trabalhos que ele vai fazendo, Pilar, passa lá à frente, faz favor. Ele, e mais uma vez, este é um exemplo de um dos artigos que eu consegui recolher, fora os imensos que ele tem, que o levaram depois a ser presidente do Sindicato Agrícola de Ponta Delgada e presidente também da Comissão Reguladora dos Cereais. Nessa altura, eu não sei quem, mas alguém deve lhe ter dito qualquer coisa do tipo: olha, ouve lá, tu ainda não és engenheiro agrónomo porque não acabaste a licenciatura. E então, ele em 1938 apresenta, nada mais nada menos, com um relatório de licenciatura lá no ISA, passado 13 anos depois de ter, ao fim e ao cabo, acabado a parte dos estudos, com um trabalho sobre alguns anos como engenheiro agrónomo nos campos económico, político e social. Esta carta é uma carta que eu consegui encontrar
que mostra vários pormenores muito interessantes. Um é o cunhado dele, o tio Eduardo Soares de Albergaria, que estava em Lisboa nessa altura a viver, e que faz correspondência com o meu avô, a dizer que, graças às ações de lobby que eles têm andado a fazer, o Estado Novo vai regular a criação dos grêmios da lavoura, que é basicamente o antepenúltimo parágrafo daquela primeira página, que diz isso, que o sindicato de Ponta Delgada e de Elvas são conhecidos como os primeiros do país e são eles que vão gerar, ao fim e ao cabo, a vontade de regular esse setor. Este meu avô, na verdade, ele toda a vida se dedicou a servir as pessoas. É muito engraçado porque depois o meu avô Maurício é a antítese do pai nesse aspecto, e as pessoas têm mais presente talvez a ideia do meu avô Maurício. O meu bisavô, só já o conheci como os meus filhos conheceram o meu avô Maurício, sem falar. Portanto, estes contos acabam por ser uma oportunidade de eu conhecer uma pessoa que realmente já cá não está entre nós, mas que deixou todo Oh, menina aí da mesa, não é a altura. Pronto. Mais exemplos daquilo que foi os contributos dele. Diga-se de passagem que ele foi presidente da Comissão Reguladora dos Cereais nos anos da Segunda Guerra Mundial e eu estou em crer que cá passou-se alguma fome daquela mesma séria. Um dos capítulos que ele tem do seu relatório de licenciatura visa realmente dizer como é que ele tentou minimamente mitigar os problemas da sobrepopulação da ilha. É coisa que hoje em dia, se falarmos em excesso de população, ninguém acredita, mas o que é certo é que à data nós tínhamos muita falta de trabalho para dar de comer a esta gente e não havia a ideia de subsídios e nem de assistência social como nós a temos. Aqui uma palavra muito especial. A nossa avó Antonieta é que é a verdadeira promotora destes contos e ela é que é a razão de, em última análise, ou melhor dizendo, em primeira análise não estamos todos aqui hoje, porque ela é que os escreveu, ela é que os guardou ao longo destes anos, ela é que desafiou o primo a fazer as ilustrações e ela é que teve a lucidez de espírito, aos 90 anos, se lembrar que os tinha arrumado numa gaveta e que isto talvez merecesse melhor destino. Partilhou essa ideia com a minha mãe, por sua vez, desafiou-me a mim e eu só peço desculpa por realmente não ter conseguido ser mais rápido, mas olha, espero que gostem desta parte. Em relação aos contos, umas breves palavras prévias. Isto, de quem contou um conto, acrescenta um ponto, é mesmo verdade. Eu dei-me, e espero que me perdoem, dei-me a liberalidade de compor um bocado os contos na medida em que eles foram realmente escritos à uma e partindo do pressuposto, que não deve estar muito errado, de que o meu avô ia contando e a minha avó depois ia escrevendo aquilo que se lembrava desses contos, ela não teve a oportunidade de os editar. E nesse sentido, muitas vezes eu notava que as estruturas dos parágrafos precisavam ali de um arranjo para a história fazer mais algum sentido e assim o fiz. Tentei manter a ortografia o mais próxima possível do original dela, embora com algumas correções, e obviamente todos os erros que estiverem no livro são minha responsabilidade em última análise, porque eu é que não fiz bem essa parte do trabalho, uma vez que quer o meu avô, quer a minha avó não tiveram a oportunidade de assim o corrigir. Os contos são 18, eles são muito breves, eles estão estruturados de uma forma realmente que eu, entretanto, fui tentar perceber de onde é que o meu avô se tinha inspirado e são, digamos, é uma estrutura muito popular. Nós começamos por ter sempre alguém que está numa situação desvalida, que está numa situação de carência, que ou é órfão, ou está sozinho no mundo, ou foi abandonado, ou foi maltratado. Temos alguém que lhe está a provocar, digamos, uma situação desagradável, seja ela o clima, seja a natureza, sejam outras pessoas. E esse herói, fruto daquilo que são os seus méritos e fruto daquilo que são, digamos, a sua boa índole, ele consegue granjear, digamos, a recompensa. E nos tempos que correm, eu achei estes contos um tónico
de bom senso que acho que a nossa sociedade precisa. Dito isto, convém também contextualizar os contos. Nós estamos a falar de uma pessoa numa determinada época. Portanto, taponas, pretos, sangues, violência, tem tudo e mais alguma coisa. Aqui não há propriamente politicamente correto. Só houve uma vez na história que eu achei que tinha ido longe demais, mas tentei manter o máximo possível como ela era. Fora isso, ou seja, não fiz qualquer tipo de filtro dessa forma. Eles estão crus como lhes compete. Pilar, se faz favor. Bom, eles estavam neste estado, mais uma vez, Pilar, e era esta a letra. Vou fazer aqui uma... Pilar. Este é, digamos, o último parágrafo e é dedicatória. E vou ler, expôs a última história deste livro, que é dedicada em especial ao Rodrigo, sentado nos joelhos do avô, ouvia embevecido as fantasias do avô Eugênio, que procurava numa ânsia as lindas histórias que lhe contava, nunca as esquecerá. Pronto. E agora, a menina Pilar vai ler um conto. Vê lá como é que preferes ler. Os irmãos Maiatos. Trabalhador de uma fábrica de tintas, o José Moraes levava todo o santo dia a preparar a mistura de óleos e de cores e a meter em pequenas latas as tintas para depois serem vendidas. Este ofício não lhe agradava muito porque ambicionava em ser alguém na vida e não seria um pequeno salário que então ganhava iria conseguir subir. Como andasse sempre mal disposto, daí resultado uma briga com o patrão, que lhe tirou à cara uma lata com óleo com que se preparava as tintas, que lhe marcou de forma permanente a face. Daí resultou a alcunha de José Maiato. Casou com a forte camponesa, mulher sossegada, religiosa e muito bondosa. Neste matrimónio resultaram dois filhos, educados pelo mesmo aprumo da sua mãe, mas desde pequenos começaram a mostrar personalidades e efeitos completamente diferentes. O mais velho, o António, era parecido com a mãe, e o mais novo, José, era um mimo de seu pai, não apenas no nome, mas também na sua maneira de ser, era igual ao seu pai. Assim cresceram até atingir 8 e outro 7 anos. Quando ficaram órfãos da mãe, sozinhos com os ambiciosos conselhos do pai, cresceram. O António, um exemplar lavrador, e o José, um jogador de má sorte. Desde miúdo, este último jocara o jogo da boneca e do burro, com apostas a dinheiro com os colegas, e como o irmão o repreendia, lembrando-lhe os conselhos que a mãe lhes dava. Chegava o pai e encorajava o José a fazer o mesmo. Assim que é, meu filho, has de chegar a enriquecer, e o teu irmão continuará atrás de 3 vacas e nada mais, dizia-lhe o pai empalidecido. De cabeça baixa e olhos rasos de lágrimas, António previa quanto o irmão iria ser infeliz com os maus caminhos que seguia. Chegou à altura de serviço militar. António entrou como soldado e como soldado saiu. Voltou à sua aldeia, onde casou. Continuava a levar a mesma vida sossegada que até ali levara, honrado e poupado. Dava a sua mulher e seus filhos de quem tanto gostava, conforto de uma pobreza honrada. Mas o José não ficou em saudade. Subiu para o Cabo, de Cabo para Furriel e de Furriel para Alferes.
Os seus superiores achavam-no cheio de valor e foi colocado na administração militar. Ai, foi o seu mal. Bastante esperto, mas nada seguro. Quando começou a tomar conta de dinheiro, a sua ganância foi mais forte do que ele. Às escondidas, começava a roubar. Foi preso durante 2 anos. Para o outro qualquer, isto seria uma lição mais do que suficiente, mas para José não. Saindo da prisão, foi visitar o irmão, o qual lhe deu pedido imenso para que tomasse outro dirigio na sua vida e se contentasse com pouco, mas bem ganho. Mas como de costume, interveio o pai. Não, rapaz, o dinheiro é que é tudo. Faz o possível para arranjares bastante. Numa chuvosa manhã de janeiro, tomou um barco com rumo ao Brasil. Ao chegar à cidade de São Paulo, fez empreiteiro de construção civil, construindo moradias e apartamentos, mas no fundo permanecia aldrabão e começou a roubar-nos materiais que comprava em nome dos seus clientes e aplicava nas obras. Certo dia, enquanto dirigia a construção de um prédio de 7 pisos, veio um tremor de terra. Como a construção não estava conforme as especificações técnicas, pois tantas vigas de ferro como as quantidades e qualidades do betão utilizado haviam sido aldrabadas, ruiu o prédio como um castelo de cartas, vindo tudo abaixo. Este desastre causou imensos feridos e alguns trabalhadores mortos, ficando o próprio José Maiado com as 2 pernas partidas. Foi para o hospital para ser socorrido. Após um mês de tratamentos, tem alta e tenta procurar de novo emprego, mas não consegue, pois toda a gente lhe dizia: tu foste o culpado da morte das várias pessoas honestas, tu não prestas. Quase na miséria, José escreveu ao irmão a pedir dinheiro para a viagem de regresso a casa, pois nem essa quantia punha mais. E então o irmão, condoito do estado que se encontrava José, sempre bondoso e que com a ajuda de Deus ameaçara algum dinheiro ganho com as poucas vaquinhas num campo da sua gaveta, dispôs a ajudar o seu irmão. Seria esse pecúlio arrecadado com tanto custo, viria o seu fim. Ia comprar mais 2 queixas para aumentar o pequeno rebanho, mas vai agora servir para reunir a família, mesmo sabendo que meu irmão nunca quis aceitar o conselho meu algum. Dizia ele à sua mulher, enquanto escrevia a resposta a José, mandando-lhe o que lhe pedia. Sua chegada a casa tornava o Antônio pensativo e perguntava a si próprio como iria conseguir fazer mudar a forma de vida do seu irmão José. Mas qual não foi o espanto quando encontrou na chegada uma pessoa completamente diferente. Já não era José Maiado Galhardo que embarcara havia anos antes havido por ter dinheiro, fosse de maneira fosse. Não, a este homem a vida mostrou-lhe que nem só do dinheiro vive o homem. E assim os 2 irmãos começaram a trabalhar juntos na lavoura de Antônio, ajudando a todas as pessoas que eles lhes pediam auxílio. José certo dia confessa ao irmão: estou velho e cansado, mas só agora percebi a alegria que nos dá o trabalho honrado. Tinhas razão e durante vou levar uma vida diferente, com paz e alegria, ajudando quanto me for possível.